O papo hoje é diretamente para os gateiros, pessoas que, assim como eu, amam os gatinhos. Nós vamos falar a respeito de alimentação, alimentos que você pode e deve dar para os gatos, além da ração seca. Então, se você tem um gato ou se você tem intenção de ter um, esse vídeo é feito para você. Sou Pauline Luciano, a sua amiga vet. Antes da gente começar a falar diretamente a respeito da alimentação dos gatos, eu preciso te explicar algumas coisas. Então eu vou fazer um breve resumo a respeito da fisiologia dos gatos, porque aí sim você vai conseguir compreender o porquê que o seu gato precisa mais de determinado alimento do que do outro, porque que alguns gatos, mesmo comendo só ração seca, eles sofrem com obesidade. Os gatos, eles são carnívoros estritos. Quando a gente pensa em um animal carnívoro, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Que esse animal deveria comer carne, somente carne, né? Mas não é exatamente assim. Os gatos, eles realmente precisam de uma quantidade de proteína a mais do que um cão, por exemplo. Mas além dessas proteínas, eles também precisam de outros nutrientes, lipídios, vitaminas, minerais, fibras. Falando em fibras, eu fiz um vídeo a respeito do porquê que cães e gatos comem grama e o quanto é importante as gramas na vida dos gatinhos. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. Então, assim que esse vídeo acabar, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho certeza que vai ser interessante também. E além das fibras, eles precisam também de carboidratos. Mas o carboidrato, principalmente, ele precisa de uma quantidade mínima, é muito pouquinho, até porque ele tem uma certa dificuldade de quebrar os carboidratos. Faltam algumas enzimas que fazem todo esse processo de quebra de carboidrato. Então, a alimentação deles não podem ter uma grande quantidade de carboidratos, até porque eles não precisam. Para ficar mais fácil da gente compreender essa questão dessa necessidade de vários tipos de nutrientes, vamos pensar num gato solto lá na natureza. O que ele costuma comer? Presas recém-abatidas, certo? E que tipo de presas? Passarinhos, peixes, roedores, baratas, grilos. E eles comem esses animais inteiro, eles não separam o osso, eles não separam a pele, eles não separam as penas, então eles comem tudo. Então é um cardápio bem variado, com várias cores, texturas e sabores diferentes. É por isso que nós temos que ter muito cuidado na hora de escolher a alimentação que nós vamos oferecer para os nossos gatinhos quando a gente leva eles para casa, já que na natureza eles têm um cardápio variado, então a gente precisa oferecer isso para eles em casa também. Existe um grande mito em relação à alimentação. Muitos acreditam que o ideal é dar apenas ração seca para os nossos gatos, mas não é bem assim. Principalmente as rações mais inferiores, que são as rações mais baratas, elas têm uma grande quantidade de carboidrato. A maioria delas tem mais de 55% de carboidrato. E como que nós vamos oferecer uma ração que tem esse tanto de carboidrato para um animal carnívoro que necessita mais de proteína? E como nós vamos oferecer essa quantidade de carboidrato para um gato que tem dificuldade de quebrar os carboidratos, igual eu expliquei para vocês no início? E é por isso que existe tantos gatos obesos, tantos gatos com problema de peso e que comem só ração. Claro que tem alguns outros probleminhas genéticos envolvidos também, mas a maioria deles é por conta da alimentação. E um outro problema também em relação à hidratação. Nós sabemos que os gatos têm uma grande dificuldade em tomar água. A gente sempre tem que estar estimulando, comprando bebedouros de fonte de água corrente, espalhando vasilhinhas de água pela casa para ver se a gente consegue estimular nossos bichinhos a tomar água, porque a gente sabe o quanto é difícil. E essa falta de água causa muitos problemas para eles, principalmente problemas urinários, obstrução, que é muito comum nos gatos, cálculo renal, cálculo de bexiga, que é a famosa pedra na bexiga, e dá pra gente introduzir água também através dos alimentos. E a ração seca não tem esse benefício, porque apenas 10% dela é umidade, então ela não vai ajudar nessa questão de hidratação. E o que então que a gente pode dar além da ração seca?
Porque não tô dizendo que a ração seca é ruim. Não, de forma alguma. A ração seca é muito boa. Ela tá toda balanceada com todos os nutrientes que nossos animais precisam. Para ficar ainda mais completa, a gente tem que associar com outros tipos de alimento. E outros tipos de alimento que eu gosto bastante é os sachês, que são a ração úmida, e alimentação natural, que é carne, vegetais, frutas. Imagina só se a gente conseguir oferecer esses 3 alimentos, como vai ser variado, com várias texturas, vários sabores e cores diferentes. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui pra vocês é para animais saudáveis. Agora, se você tem um animal que já foi diagnosticado com algum problema renal, com diabetes, algum problema hepático, esses animais devem comer uma comida balanceada. É por isso que tem rações específicas para animais com problemas de diabetes, para animais com problema renal. Então, eles não podem comer nada além do que está na dieta deles, porque senão vai prejudicar todo o tratamento e vamos ter problema aí. Se o seu animal for saudável, segue todas essas dicas que eu tenho certeza que o seu gatinho vai gostar bastante, a gente vai conseguir proporcionar uma qualidade de vida para ele ainda melhor. Pode ser que no início seu gatinho vai ficar um pouco resistente a essa mudança na alimentação dele, mas isso não quer dizer que ele não gostou. Isso quer dizer que ele não está acostumado com aquela alimentação. Os gatos, eles são extremamente seletivos com aquilo que comem. Eles comem somente aquilo que tem costume, aquilo que eles foram condicionados a comer. Principalmente se o seu animal for adulto. É interessante a gente começar essa introdução de alimentação diferente até 6 meses de idade. E é justamente o período que, quando eles estão lá na natureza, é o período que a mãe ensina ele que tipo de presa que ele pode, qual é a presa que ele não pode comer, qual é a presa que ele não pode caçar. Então esse é o período de aprendizado. Se o seu animal já está adulto, já está acostumado com a ração, ele entende que a alimentação segura para ele é somente a ração. Tenha bastante paciência, vai oferecendo um pedacinho hoje, amanhã você oferece um outro pedacinho, até ele entender que aquilo ali é seguro para ele. E em relação aos sachês, uma dica é você colocar água. A maneira da gente estar introduzindo um pouquinho mais de água. Pode colocar água dentro da embalagem mesmo, mistura bastante e oferece aquele caldinho para os gatinhos. Eu vou até colocar um vídeo aqui para vocês de um trio maravilhoso que eu sou apaixonada, que são os meus xodozinhos, os clientes que eu amo tanto, para vocês verem eles comendo os patezinhos deles. Viram só o tanto que eles têm facilidade, como eles gostam de comer esses patezinhos? Então, se a gente conseguir ainda introduzir um pouquinho mais de água aí, é melhor ainda. E o bom desses sachês é que eles têm vários sabores também, tem de salmão, de frango, de carne. Tome muito cuidado somente com as marcas que vocês vão escolher. Tem algumas marcas que têm uma quantidade de sódio muito alta, que também vai prejudicar os gatos, causando probleminhas renais. E por último, vocês podem e devem introduzir alimentação natural na vida dos gatinhos de vocês. Além de ser totalmente nutritiva, elas contêm bastante água, antioxidante, anti-inflamatórios naturais. Vamos falar sobre as carnes. Uma carne que eu gosto de estar indicando bastante, até por ser mais barata e extremamente nutritiva, são as vísceras. Por exemplo, fígado de boi, coração de boi, coração de frango. São riquíssimos em taurina, um tipo de aminoácido que é essencial na vida do gato. E eles têm uma grande dificuldade de sintetizar esse aminoácido. E se faltar esse aminoácido na vida deles, eles vão ter problemas de reprodução, problemas cardíacos, problema na degeneração da retina, então eles vão ter problemas oculares também. E além de ter taurina, tem ferro, tem zinco e outros tipos de nutrientes, então é bem completo. Além das vísceras, vocês podem também estar comprando outros tipos de carne, carne de peixe, carne de frango, filézinho de frango, carne de boi. E uma maneira legal de você estar fazendo essa carne é cozinhando no vapor, ou você pode cozinhar somente na água. Nunca coloque tempero, sempre sem tempero. A maneira de saber se já está pronto ou não é você não deixar muito tempo. Basta mudar de cor, você viu que deu uma mudada de cor, deu uma selada mesmo. Se ele não gostar em forma de pedaços, você pode estar triturando isso e fazer um patê
Gente, de verdade, eles ficam malucos, eles gostam bastante desse tipo de alimentação. E aí dá pra gente introduzir alguns vegetais, alguns legumes, por exemplo, cenoura. Cenoura é algo que eles costumam gostar bastante, mas isso você tem que ir descobrindo o paladar do seu gato. Você tem que descobrir o que ele gosta, e isso você deve ir oferecendo aos poucos. Mas caso ele goste de brócolis ou de uma cenoura, por exemplo, você vai picar em pedacinhos pequenos e coloca para cozinhar junto com a carne, porque assim ela vai pegar um pouquinho de gosto da carninha e você pode misturar e ele vai comer e vai achar o máximo. Ou você pode estar fazendo um patê de fígado ou patê de coração, aí você mistura tudo, bate tudo no triturador, pode colocar umas folhinhas de rúcula também, que é extremamente nutritivo. E uma ótima dica também, já que a gente tá falando das carnes, é na hora que você for cozinhar o frango, lembra que eu falei que não precisa cozinhar muito, então não precisa esperar a água secar. Aquela água que você cozinhou o frango, ao invés de você jogar fora, você pode esperar esfriar e oferecer para o seu gato tomar, seu cachorro também. É uma maneira da gente estar estimulando eles a se hidratar mais. Façam isso e depois vocês me contam. Deixa aqui nos comentários se o gatinho de vocês aprovaram o caldinho de frango. E sobre as frutas, umas frutas que eu gosto de estar indicando é o melão, o mamão, que geralmente os meus pacientes gostam bastante. O morango também é uma ótima opção, tem pouquíssimo açúcar, tem potássio, antioxidante, tem cálcio, então ele é uma fruta bem completinha também. O pêssego também, que é rico em fibra, já disse pra vocês o quanto é importante a fibra na vida dos nossos gatinhos. Tem muito potássio, magnésio também. Só lembrando de quando for oferecer frutas para os gatinhos, principalmente, sempre oferecer sem a casca, sem a semente ou sem o caroço. Nunca ofereça a fruta inteira para eles e sempre pica em pedacinhos pequenos. Você pode estar oferecendo essa alimentação natural para o seu gato de várias maneiras: cozida, crua, congelada. Você tem que descobrir como que o seu animal gosta mais, como que ele vai aceitar mais fácil, qual é o paladar dele. Vai brincando, cada dia você oferece um tipo de alimento. Em relação aos vegetais, ótimas opções são beterraba, brócolis, batata doce, cenoura. Então, pessoal, dá pra gente brincar bastante. Existem alguns alimentos que vocês devem ter muito cuidado, como por exemplo, cebola e alho. Super proibido. Esses vocês devem tirar totalmente da alimentação deles. Não pode temperar a comidinha, a carninha deles com esses temperos. Tomate, uva, abacate são alimentos também que vocês devem tirar da alimentação. São alimentos que vocês não devem estar oferecendo. Chocolate, super proibido também. Esse é extremamente tóxico. Deve ficar longe da vida dos gatinhos. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Me conta aqui nos comentários qual alimento o seu animal gostou mais, que tipo de fruta que ele gostou mais, como tem sido esse processo de introduzir alimentos diferentes. Me conta aqui que eu vou adorar ficar sabendo disso. Antes de qualquer coisa, não esquecem de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos que têm gatinhos, porque esse é um assunto muito importante para todos os tutores de gato. Te espero no próximo vídeo e até mais! Tchau!